Alália foi uma das colônias fósseis que foi fundada pelos habitantes da Focéia, que deixaram a cidade depois da guerra contra os persas. A data de sua fundação foi estabelecida há cerca de 560 anos antes de Cristo. A área de ocupação era de 200 km². Por volta do século VI, o que, segundo alguns pesquisadores, era dividido em lotes. No ano de 540 a.C., a cidade foi quase abandonada, logo após uma batalha naval com os cartagineses, e deixou de ser uma polis e se tornando uma cidade etrusca. Pré-história. Quando os fósseis se estabeleceram em Alália em 565 a.C., esse território já era amplamente explorado por uma população proto-histórica. A presença do homem é ali atestada desde o milênio anterior ao nosso tempo, graças ao descobrimento da cerâmica cardial, estilo decorativo típico desse período difundido em todo o Mediterrâneo. Sabiam como aproveitar os recursos naturais do seu ambiente. Os fósseis também particularmente explodidos, como demonstrado por imenso aglomerado de conchas feitas de vieira, de ostras e mexilhões. O cobre parece provir de um alojamento próximo de Linguezeta, também explorado durante o século XIX. Deste modo, desde a era pré-histórica, os ocupantes da Alália sabiam gerir o seu território em inúmeros vestígios arqueológicos, como joalheria, armas ou mesmo cerâmicas decoradas, que mostram que eles mantinham intercâmbios com a Península Italiana e o abismo oriental do Mediterrâneo. Como era a vida? Uma região privilegiada para o povoamento humano. Compreender a história de Aléria significa, antes de mais nada, ter consciência da especificidade geográfica do seu território, que está sem dúvida na origem das sucessivas ondas de colonizações pré- e proto-históricas gregas, etruscas, cartaginesas, tumanas, vossas, pisanes e genzíses. A vida cotidiana costuma ser legada por um código de práticas religiosas chamado etrusca disciplina. Os etruscos, sendo recomendados, sabiam ler os augúrios, isto é, interpretar a vontade dos deuses a partir da observação dos emaranhados de animais. A Alália comercializa com os povos da Península Ibérica o comércio de ouro, cobre e ferro pelas mercadorias que os teutas e outros povos da Península Ibérica, os euscaranos, produzem. A Alália também negocia com seus vizinhos fenícios as mercadorias que os fenícios gostam de produzir. Guerra de Alália. Os fósseis que se estabeleceram começaram a expandir rapidamente o comércio na área do Tirreno e mais geralmente no Mediterrâneo Ocidental, perturbando o equilíbrio pré-existente que os etruscos e cartaginenses haviam estabelecido naquela área. Seu sucesso também foi favorecido pelo uso como navios de carga do pentecontere, navios de guerra rápidos que combinavam o impulso de vela com de 50 remadores. Essas embarcações também se prestou a frequentes atos de pirataria. As duas potências, impulsionadas pela nova ameaça, se uniram, dando origem à épica batalha naval, cerca de 540 a.C., nas águas ao largo das costas do norte da Córcega e do sul da Sardenha. Mas, vendo que eles roubaram e saquearam todas as populações vizinhas, os tirrenos e cartagineses, de comum acordo, moveram-se contra eles, ambos com uma frota de 60 navios. Os fósseis também equiparam barcos, 60 em número, e enfrentaram a frota inimiga nas águas do mar chamado Sardenha. Eles se enfrentaram em uma batalha naval e os fósseis obtiveram uma vitória cadmeia. Na verdade,
De seus navios, 40 foram afundados, os 20 restantes ficaram inutilizáveis. Depois navegaram até a Lália, embarcaram as mulheres, crianças e tudo que os navios podiam transportar rumo a Régio. Religiosidade, crenças. A maioria do povo de Alália tinham suas crenças maiores em Zeus, Hera, Tixe, Poseidon, Dionísio, estoicismo e peripateticismo. As representações mitológicas são de grande importância, embora os temas representados nas cerâmicas sejam na maioria das vezes de inspiração grega. As expressões das figuras e as cores das pinturas são muito diferentes. As técnicas e formas mudam e revelam outras origens. Os deuses e os heróis desempenham um papel de intercessores, de mensageiros que permitem o acesso à salvação eterna. Hércules é frequentemente representado como um vigilante ou um salvador. A ionografia dos vasos torna-se mais estilizada, até esquemática, e cada elemento assume um valor simbólico, principalmente no que diz respeito aos animais. O jarro do golfinho é a ilustração perfeita disso. O golfinho está aí para simbolizar o transitório entre o mundo dos vivos e o das profundezas. Os etruscos acreditavam que existia uma vida após a morte e tinham um certo medo devido a isso. Geralmente, quando alguém morria, eles tinham um enorme cuidado com os túmulos por conta de sua crença em uma vida eterna. Eles acreditavam que o túmulo próspero levaria a prosperidade na lei. Segundo os arqueólogos, os túmulos eram magníficos, ricas oferendas e decorados com afrescos de parede. Os túmulos eram construídos de tijolos, telhas e pedras de alvenaria, servindo para o culto. Já foram encontrados os restos de piras cerimoniais, restos de oferendas e até unhas profiláticas, destinado a fixar o espírito dos mortos em sua morada eterna. Na verdade, esses pregos simbolizavam elementos estruturais de enquadramento, fazendo o túmulo a casa de notícias dos falecidos. A missão dos governadores era manter a ordem, garantir o bom funcionamento da administração, fiscalizando a cobrança de impostos e entregando justiça. Deviam também assegurar a lealdade da colônia a Roma e reconhecer o novo imperador. Por isso, a construção de monumentos e a distribuição de dinheiro eram excelentes meios de propaganda.